que vai nos dizer assim. Somente esse versículo 16, que diz assim: e Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vou repetir mais uma vez. E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Somente até aí pode ser assim, na nome de Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu confesso que minha garganta está pela misericórdia, mas o Senhor vai dar graça. Aleluia. Estive ministrando ontem à noite, naquela escuridão, um culto maravilhoso, pregando sem energia, sem microfone. O mesmo Deus usou, o mesmo Deus, falou com a igreja. E eu creio que o mesmo Deus de ontem é o de hoje, e de eternamente. Glória a Deus. A Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo 16, que certo dia Jesus ele vai chegar para os discípulos e ele vai fazer uma pergunta para os discípulos. E a pergunta de Jesus para os discípulos foi: quem dizem os homens da terra ser o Filho do Homem? Jesus estava perguntando para os discípulos: o que é que o mundo aí fora está falando a meu respeito? O que é que o povo aí fora fala de mim? Quem disse os homens da terra ser o Filho do Homem? A Bíblia diz que todos vão começar a falar e dizer: mestre, alguns estão dizendo por aí que tu és João Batista. Outros estão dizendo por aí, Jesus, que tu és Elias. Outros estão dizendo que tu és Jeremias, ou que você é algum dos profetas. Aí a Bíblia diz que Jesus agora vai fazer uma pergunta para a igreja do Senhor. E ele vai perguntar aos discípulos, e ele vai perguntar: e vós, quem dizes que sou? Os homens disseram a Jesus: Senhor, estão dizendo por aí que tu és Elias, que tu és João Batista, ou que tu és alguns dos profetas. Aí agora Jesus pergunta para eles. Quando Jesus pergunta a eles, todo mundo vai se calar. Jesus perguntou: mas e para vocês, quem eu sou? Quem é Jesus para você nessa noite? Quem é Jesus para você? A Bíblia diz que todos se calaram, mas Pedro tomou a oportunidade. A Bíblia diz que Pedro toma a oportunidade, ele vai dizer: Senhor, tu és o Cristo, aleluia, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Parece que eu vejo Pedro olhando para Jesus e dizendo: mestre, aí fora estão dizendo que o Senhor é Elias, não estão querendo reconhecer a tua santidade. Aí fora estão dizendo que tu é Inácio, é Santo Antônio, é Santo André. Pedro disse: mestre, ninguém está querendo reconhecer a tua santidade, mas eu declaro diante dos homens que tu és o Cristo. Tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Pedro declarou diante dos homens. A Bíblia diz que aquele que declara ele diante dos homens, aquele que confessa ele diante dos homens, ele vai confessar diante dos anjos naquele grande dia. Só que não é preciso confessar ele diante dos homens. Tem gente que só quer confessar: eu vou falar porque Jesus me trouxe para pregar e para ser profeta. Acabou da caçui. O diabo tentou investir para não vir pregar, porque sabe que Jesus tem a palavra de vida. É, Jesus te achou, crente, que pode orar na cena. Tem gente que tem boca para confessar Jesus dentro da igreja, mas lá fora nega o nome dele. Mas no trabalho nega o nome dele. É mais orar e a seminância. Aleluia. É necessário que você venha confessar ele diante dos homens. Tem gente que se envergonha do evangelho. Na igreja quer ser profeta, na igreja quer pegar microfone, mas lá fora não tem autoridade nenhuma para falar no nome de Jesus. Tem gente que trabalha em empresa, ninguém sabe
Bíblia vai dizer que ele tem os olhos como chama de fogo. Aquilo que o pastor e a pastora não vê, ele está vendo. A Bíblia diz que Pedro disse: eu vou declarar que tu és o Cristo. Eu vou dizer que tu és o Filho de Deus. A Bíblia diz que ele é a estrela da manhã. Ele é a rosa de Sharon. Ele é o quarto homem da fornalha. Ele é o sol nascente das alturas. Ele é o rebento de Jessé. Ele é a estrela que guia de dia, de noite. Ele é a nuvem. Ele é a água, ele é o pão. Ele é a graça, ele é a salvação. Tem gente que está com dificuldade de confessar o nome de Jesus. O Senhor me trouxe aqui para lhe dizer, para de se envergonhar do evangelho dele. Para de negar a sua identidade lá fora. Oh, glória. Oh, glória. Aleluia. Glória a A Deus. Bíblia diz que Pedro vai dizer, ele vai declarar, irmãos. Glória a Deus. E ele não estava nem aí. Porque naquela época não se podia dizer que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo. Quando chegaram para Jesus perguntando, tu é o Filho de Deus? Ele disse, tu está declarando então. Naquela época não poderia mencionar o nome dele como Filho de Deus. Mas Pedro disse, não importa. Ainda que custe a minha cabeça, ainda que custe o meu emprego, eu vou dizer que eu sou crente. Eu vou dizer que eu sou servo dele. Glória a Deus. Aleluia, bendito seja o nome daquele nome. Glória a Deus. Espírito Santo. A Bíblia diz que quando ele confessa, tu és o Cristo, Jesus vai chegar para ele e vai dizer, bem-aventurado é você. Bem-aventurado é tu, Simão Barjona. Por que Deus? Porque isso aí não foi a carne que te revelou. Bem-aventurado é tu, Pedro. Por que Jesus? Porque essa revelação aí não vem de redes sociais. Essa revelação aí não vem de roda de fofoca. Essa revelação aí é de quem tem intimidade. Essa revelação só vem para quem anda de joelho. No grego vai dizer que o significado do nome Pedro simboliza pedra. No grego, Petros, pedra pequena. Ou vai dizer fragmento de rocha. Aleluia. Glória a Deus. Jesus estava dizendo, bem-aventurado és tu, Simão Pedro. Porque isso aí não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Aí ele vai dizer, também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Jesus disse, a porta do inferno não vai prevalecer. Por quê? Porque Jesus sabia que o diabo ia se levantar contra a igreja. As portas do inferno não vai prevalecer. Jesus estava dizendo, vai ter vestida, vai ter perseguição, mas não vai prevalecer. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vai ter prova, vai ter luta, vai ter vale, vai ter dia de justiça vazia. Mas ele disse, mas as portas do inferno não prevalecerão. Oh, glória. Ele disse, eis que eu estou convosco até a consumação do século. Aleluia. Bendito seja o nome dele. Aleluia. Jesus está aqui. Glória a Deus. Será que você tem dificuldade de sentir essa presença que desce? Será que você consegue sentir essa graça que desce sobre essa casa? Há uma nuvem de glória sobre este lugar. Há um Deus Santo
verdade, irmão. Do contrário, ele vai nos deixar passar no vento, na prova, não vai. Porque a Bíblia diz que onde está o teu tesouro, aí está teu coração. Onde está teu coração, está teu tesouro. O Senhor me trouxe aqui para lhe perguntar nessa noite onde é que está seu coração. Será que teu coração tem Deus mesmo? Será que teu coração tem Jesus? Porque a Bíblia diz que a trombeta vai tocar, irmãos, como relâmpago que sai do Oriente, mostra-se no Ocidente. Assim será a volta de Deus. Vai dar tempo da gente pedir perdão ao irmão do lado, não, irmãos. Não vai dar tempo de se reconciliar com o marido e com a esposa dentro de casa. É hoje. A oportunidade é hoje. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não vai dar tempo de se reconciliar com amigos do trabalho. A oportunidade é hoje. Não vai dar tempo de pedir perdão a pai, mãe, a pastor, fulano, perdão. É hoje. A oportunidade é hoje. Ele disse no Novo Testamento, contou uma parábola, e ele disse que havia um homem, e esse homem era muito rico, e ele disse: eu vou derrubar meu celeiro, eu vou construir algo maior, porque tenho muito dinheiro, e as riquezas não cabem mais aqui, preciso derrubar, e vou levantar outro. Jesus disse: esse homem derrubou, para construir um maior. E Jesus disse, e ele disse para a sua alma, muito rico, tinha poder aquisitivo, e esse homem vai chegar para ele mesmo e vai dizer: agora eu vou dizer a minha alma, come, bebe e descansa. Já tenho tudo que eu queria, já consegui tudo que eu queria. Agora direi a minha alma: come, bebe e descansa. Aí a Bíblia diz que Jesus entra em cena. E ele vai dizer: louco, se te pedires a tua alma hoje, que você tem preparado, e para quem vai ser a tua alma? Ou seja, o homem era muito rico, alcançou tudo que queria, mas o dinheiro dele não podia comprar a salvação. Aleluia. Imagine, conjectura, todos os carros bons, casa boa, luxo, armário, dispensa cheia, luta, fadiga, não tinha. Mas a salvação, o dinheiro não pôde comprar. O dinheiro dele não pôde comprar a morada no céu. Louco, se pedires a tua alma hoje, que você tem preparado. O Senhor está perguntando para alguém nesse culto: se pedires a tua alma hoje, o que você tem preparado? Para quem vai ser a tua alma? Para quem será a tua alma? Pergunta ao Senhor. Está na hora da gente fazer uma autoanálise da nossa vida com Deus. Será, Jesus, que se o Senhor vier hoje, na madrugada de hoje, se a trombeta tocar, será que eu ainda vou conseguir ouvir o som da trombeta? Se a trombeta tocar hoje, Jesus, será que eu vou? Será que eu fico? Irmãos, isso não é conto de fada. É Bíblia, é a palavra de Deus. Isso não é uma história de carochinha que ficou para eu não se ouvir na igreja. É a palavra, ela vai se cumprir. Queira o diabo ou não, mas ela vai se cumprir. Estão tentando perseguir a palavra, estão tentando proibir a Bíblia. Eu ouvi uma mensagem por esses dias e muito me abalou. Um pregador perguntando: se tirarem a Bíblia do nosso meio hoje, quanto você tem de Bíblia dentro de você? Eu disse: meu Deus, que forte, preciso ler mais Bíblia. Se proibirem hoje a palavra, como é que você vai orar dentro da tua casa para combater as trevas? Será que tu conseguiu gravar o Salmo 91 dentro de casa? Será que vai conseguir clamar o Salmo 91 sem olhar na Bíblia? Quanto você tem de Bíblia? Quanto eu tenho de Bíblia? Pergunta o Senhor para mim, você nessa noite. Precisamos passar mais tempo lendo a Bíblia, lendo a palavra. A Bíblia diz que Jesus disse para
Porque isso aí só vem para quem tem intimidade. Eu imagino o discípulo olhando para Pedro e dizendo: vai Pedro, querer a oportunidade para se aparecer. Porque tem gente assim, né, irmão, que não tem oportunidade. Não quer oportunidade de matar quem tem. Não quer crescer em graça e conhecimento e quer matar quem quer crescer. Se assusta, não quer. Aí a Bíblia diz que Jesus disse: é necessário que o Filho do Homem venha morrer. É necessário que o Filho do Homem venha padecer por uma humanidade. Aleluia. Sabe quem era essa humanidade? A humanidade miserável que é eu e você hoje. É necessário que o Filho do Homem venha padecer por causa de uma humanidade, irmão. Só que a Bíblia vai dizer que Pedro deu lugar ao diabo. Pedro estava sendo usado por Deus. Não demorou muito tempo, já estava sendo usado por Satanás. Pedro estava no culto, entregando profecia, recebendo revelação de Deus. 2 minutos depois já estava sendo usado pelo diabo. Não é Bíblia, não se escandaliza não. Porque a maior profecia é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que Pedro tinha sido chamado por Jesus. Jesus disse: Pedro, tu és pedra. Pedro, tu é vaso, tu é profeta. Só que agora Jesus está ouvindo Pedro falar. E a Bíblia diz que quem deu o Espírito Santo tudo discerne. Jesus tinha o Espírito Santo dentro dele. E quando Pedro começa a dizer: mestre, tu não pode morrer por uma humanidade. Jesus, tu não pode morrer por esse povo. Aí Jesus automaticamente detectou: é demônio, não é Pedro falando não. Aí não é Pedro falando não, aí é Satanás que está usando a boca dele. Não, aí não é meu vaso não. Aí não é minha terra não. Aí não é meu escolhido não, é Satanás, já te vi demônio. A Bíblia diz que Jesus chega para Pedro e vai dizer: Satanás, atrás de mim. Irmãos, Jesus tinha acabado de dizer para Pedro que ele era vaso. Jesus tinha acabado de dizer: Pedro, tu és pedra. E agora Jesus está dizendo para Pedro: atrás de mim, Satanás. Imagine, irmãos. Pedro foi chamado de demônio. Sabe por quê? Porque nós somos vasos de barro. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: vigiar e orar. Antes da gente orar, a gente tem que vigiar. Não adianta a gente passar 3, 4 horas orando e não vigiando. Não adianta a gente clamar, não perde um ciclo de oração, não perde culto, mas não vigia. Antes de orar, Jesus disse: vigia primeiro. Porque senão a gente pode juntar, não sabe o que é furado. Vai juntar e vai cair de novo. Vai juntar e vai cair de novo. Eu sei que é difícil te dar glória, mas Jesus quer tratar da minha e da tua alma nesse lugar. Ele disse: para trás de mim, Satanás, porque tu só cogita das coisas da terra. Para trás de mim, Satanás, porque tu não entende das coisas de Deus. Imagina, pregador da palavra, quem é fulano de tal, cheio de Deus, quando vai ver depois todo acabado, prostituto. Tem um bocado por aí escandalizando o nome dele, mas Jesus vai arrancar a capa de um por um. Vai ficar não, irmão. Não ficará pedra sobre pedra, que Jesus não derruba. Pregador itinerante, fulano de tal, homem de Deus, cheio de Deus, prega, mas não vigia. Até canta, mas não vigia. Eu sei que Jesus está falando com você nesse mundo. Eu sei que o Espírito Santo está falando com você nesse lugar. Oh, glória, bendito seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Para trás de mim, Satanás. Irmãos,
Jesus disse para Pedro, Pedro estava simbolizando a igreja. Pedro aqui estava simbolizando a igreja. Sabe por que eu vou lhe dizer? Não adianta nada a gente vir para um culto como esse. Colocar a Bíblia debaixo do braço, roupa de crente, sapato de crente, blusa de crente. E quando chegar em casa a gente ter prática de desviado. Não adianta. Não adianta nada a gente vir para a igreja. O povo vai ver na rua, vai dizer, olha o homem de Deus, chegar dentro de casa, o Senhor nem lhe conhecer. Porque a Bíblia diz que naquele grande dia ele vai dizer, apartai-me de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Glória a Deus. Não adianta nada a gente vir para o culto e a gente não mudar dentro de casa. Não adianta nada a gente vir para a igreja todo dia e a gente não mudar lá dentro de casa, no trabalho. Jesus não prega para a parede. Jesus não fala com cadeira, com banco. Ele disse que a igreja é eu e é você. Aleluia. Aleluia. Bendito seja Deus. Ele disse, Pedro, para trás de mim. Irmãos, quando eu leio a palavra, eu vejo duas qualidades de Jesus. Eu vejo o Senhor grandão aqui, tratando de um povo com muito amor. Mas eu vejo Jesus grandão aqui, tratando com um povo com muita ira. Tem hora que ele desce nos chamando de homem de Deus, mulher de Deus. Tem hora que ele desce dizendo que nós somos escolhidos dele. Tem hora que ele usa vaso dizendo que nós somos o jardim fechado dele. Mas tem hora que ele vai usar João Batista dizendo raça de víbora. Tem hora que ele vai usar nós dizendo às mulheres vaca de nação. Que Deus é esse? É o Deus que opera com a ira e a misericórdia. Se engana não, porque ele trabalha com ira e misericórdia. Tem gente achando que Jesus é só com cuidado. Cuidado, porque a palavra de Deus diz que ele ainda mata, ele ainda fere. É assim mesmo. Pare de brincar com Deus. Pare de brincar de ser crente. Pare de brincar de ser profeta. Porque Jesus não brinca de ser Deus. Quando ele quer apertar, ele bota no leito, mas ele não perde a mão. Quando ele quer tratar, irmão, nem que seja pela dor, mas a gente vem. A gente vem. Eu dizia tanto que eu não queria ser crente, que eu não gostava de crente, que eu ia para a igreja, mas ele disse, vou lhe dar uma oportunidade. Não quero saber de igreja, não quero saber de crente. Quer saber de quê, Andressa? Saber de tráfico, de droga, de cheirar cocaína, de se envolver com ladrão, com traficante. Jesus disse, vou lhe dar uma corda. Mas quando eu puxar ela, eu disse, não quero saber de igreja, esse negócio de crente. Crente com um monte de fazer zoada, tudo doido, tudo maluco. Minha mãe e minha irmã insistiam para ir para a igreja, eu disse, eu não vou para a igreja. Para com isso que eu nasci católico, eu vou morrer católico. Para com isso que eu não quero saber de Deus, que esse negócio é tudo obra do diabo. É Deus nada, rapaz. Aí Jesus foi dando corda, até que um dia ele me entregou nas mãos do diabo. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, que Paulo vai dizer que havia um homem que brincava muito com Deus. E esse homem conhecia a palavra. Estava até dentro da igreja. Mas ele se deitava, se prostituía com a mulher do seu pai. E a Bíblia diz que Paulo, quando ficou sabendo dessa prática, ele disse, rapaz, eu não estou aí não, mas eu vou orar. Paulo disse, eu não estou aí não, mas eu vou orar. E a oração vai ser o que, Paulo? Vai pedir para Jesus libertar ele. Vai pedir para Jesus usar de misericórdia. Paulo disse, não, minha oração vai ser para que Deus entregue ele na mão de Satanás. Para que o diabo venha dilacerar a carne dele. Para que no final a alma dele seja salva. Aí a gente vai dizer a oração de feiticeiro. Não é não, irmão. A oração de macumbeiro não é não, irmão. Ele estava orando para Deus permitir Satanás dar um susto nele para ele se converter de verdade.
dizendo essa noite, não importa. Se for preciso, Jesus permitir um susto em você, ele vai lhe dar. Se for preciso, Jesus permitir um sustozinho, ele vai permitir, irmão. Mas a tua alma ele não perde. Mas a tua alma ele não perde. Assim diz o Senhor. Aleluia. Tem gente que vai ser necessário ser entregue na mão do diabo. Eu falo isso com toda a legalidade dentro da palavra, porque eu sei que não é heresia. Tem gente que vai ser necessário ser entregue na mão de Satanás. Ai, irmão, misericórdia, está repreendido. Está repreendido mesmo, se converta. Aleluia. Misericórdia, irmão, misericórdia mesmo. Toma vergonha na cara. Aleluia. Bendito seja o nome daquele que está vivo. E se ele está vivo, ele te contempla. E se ele está vivo, ele te vê. Glória. Aleluia. Deus quer. Aleluia. A Bíblia diz que Deus permitiu aquele homem ser entregue na mão do diabo. Jesus entregou minha vida na mão do diabo. O diabo me fez de cavalo, dilacerou minha carne, me humilhou, me envergonhou, fez mula. E quando eu resolvi clamar, e quando eu resolvi dizer, Senhor, tem misericórdia na minha alma. Sabe por quê? Porque com Deus não existe força nem violência. Tem que ser pelo Espírito, irmãos. Aleluia. Tem que ser pelo Espírito, tem que adorar pelo Espírito, tem que dar glória pelo Espírito, tem que levantar a mão para adorar Ele pelo Espírito, porque com força e violência Ele não aceita nada. Glória. Tem que ser pelo Espírito. Aleluia. Quando eu resolvi, de verdade, dizer, Jesus, eu quero ser. Jesus, eu quero ser crente de verdade. Eu disse, Deus, estou cansada, minha alma está escravizada. Porque o diabo faz de peteca, irmão. E quando eu resolvi confessar de verdade, Jesus me deu a oportunidade de ser uma nova criatura. Eu quero lhe dizer nessa noite, tem gente que está na mesmice, não vê fluir nada, nada acontece. Deus manda dizer para você nessa noite, comece a mudar a tua oração. Comece a mudar o jeito de você ser com Deus. No seu íntimo você e Deus. Para de viver para homens, para de viver para pastores, para de viver para fulano e viva para Deus. Aleluia. Faça de verdade. Adore de verdade. Com glória. Eu sei que é difícil de dar glória, mas o pão é esse. Aleluia. Com glória. A Bíblia diz que Jesus chega para Pedro e vai dizer, para trás de mim, Satanás, porque tu só cogita nas coisas da terra, irmão. Se a gente não vigiar, a gente vem para um culto como esse, quando chega em casa a gente está desviado. Se a gente não vigiar, a gente vem para um culto como esse, a gente ouve Deus bradar, mas chega em casa quando eu pego o celular e entro nas redes sociais. Perde tudo. A Bíblia diz que os nossos olhos são lâmpada para o nosso corpo. Se o meu e os teus olhos forem bons, a Bíblia diz que todo o teu corpo vai ser bom. Mas se o meu e o teu olho for treva, o teu corpo todo vai ser treva. Não adianta a gente ficar no culto como esse, chega em casa, vai para a rede social, vai lá para a prostituição, pornografia. Vou falar. Jesus amado. Aleluia. Não adianta vir para a igreja bonitinho, pagar de santo, chegar dentro de casa, tá cobiçando a mulher do jogo na internet. Não adianta vir bonitinho para a igreja e quando chegar em casa, tá passando hora onde não é para estar. Jesus está dizendo, sai de lá. Jesus está falando com você, volte. Foge da aparência do diabo, porque o diabo quer te dar uma rasteira. Você está pensando que quando o diabo quer tomar tudo que a gente tem, ele vai tirando tudo de vez? Você está pensando que o diabo está feliz porque você tem uma família? Você está pensando que o diabo está batendo palma porque você vive bem no seu casamento?
O diabo primeiro ele vai rodando, tentando tirar a comunhão com Deus. Primeiro ele quer roubar a tua comunhão com Deus. Porque ele sabe que se ele roubar a tua comunhão com Deus, você não vai ter com mais ninguém. Primeiro ele tenta tirar a comunhão, para depois ir roubando a família, depois vai tirando o emprego, depois já tirando os amigos de verdade. E quando o homem vê, já está na lama. Só que o céu me trouxe aqui para liberar a palavra para a sua vida. Aleluia. O Senhor me trouxe aqui para me dizer nessa noite: desperta do que dorme. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda provando como leão, procurando quem possa tragar. Tem gente pensando que o diabo está bem longe. Tem gente pensando que está no culto de Satanás, está bem longe. Mas eu quero lhe dizer, dentro da Bíblia, que ele também está no culto. Eu quero lhe dizer, dentro da palavra, que ele também se assenta para ouvir a palavra. A Bíblia diz que Jesus pregava todo dia por discípulo. Todo dia Jesus exortava. Todo dia os discípulos ouvindo a palavra. Sabe quem estava junto? Satanás. Na vida de Judas. Você está pensando que Judas caía endemoniado? Você está pensando que Judas mostrava que ele tinha demônio? Não! Ele se comportava como discípulo. Ele se comportava como crente. Quem não tinha discernimento dizia: vai Judas, homem de Deus, rapaz, pai que varão, homem de Deus. Ó pai que vaso, que profeta cheio de unção. Mas Jesus já tinha enxergado Satanás há muito tempo. Há muito tempo. O Senhor está querendo abrir os nossos olhos espirituais. Aleluia. Nem tudo que parece ser é. Eu não estou lhe dizendo aqui que todos os crentes é falso, não, misericórdia. Porque a minha Bíblia diz que existe os verdadeiros. Ainda tem os 7.000 de Deus que não se dobrou diante de Baal. Ainda tem os verdadeiros crentes de verdade. Mas se eu lhe disser que os falsos profetas estão carregando a Bíblia debaixo do braço, se escandaliza não. Esse dia eu estava em casa, 2 horas da manhã. Chegou a mensagem no meu Instagram. Um pregador da palavra curtindo minha foto. E ele disse: que cabelo lindo. Ó, que obra de engano. 2 horas da manhã. Disse: o que, varão? Quem tem cachos é ela. Pregador da palavra. E ele disse: e esse sorriso? Eu disse: então, Satanás. Eu acordei meu marido 2 horas da manhã. Eu disse: está vendo, fulano? Você está gravando? Vai complicar minha vida depois? Não, cara, misericórdia. Chamei meu marido 2 horas da manhã e disse: amor, aqui, pregador da palavra. Está vendo? Cobiçando mulher dos outros. Crente. Pregador. A gente precisa orar, irmãos. A gente precisa ter intimidade com Deus para não viver enganado. A gente precisa ter intimidade com Deus para saber quem é bode e quem é ovelha. O Senhor não lhe tirou da onde Ele tirou para você viver enganado dentro da igreja. O Senhor não fez o que se fez na sua vida para você viver dentro da igreja assim, visão espiritual. Jesus quer abrir a visão espiritual de alguém. Jesus quer abrir a visão espiritual de alguém. Porque o diabo está disfarçado de ovelha. E não é só dentro da igreja não. No trabalho também tem, lá fora também tem. E nem por isso a gente pede para sair do trabalho. Porque a gente sabe que a gente precisa do dinheiro, né? Então não precisa sair da igreja. Porque nós precisamos de Cristo. Quem tem que sair é Satanás. Da sua frente, da sua vida, da sua história. Eu sei que é difícil de dar glória, mas o Senhor quer nos converter de verdade. Precisamos ser crentes de verdade, irmãos. Aleluia. Pede a Jesus para colocar o colírio nos teus olhos. Não está conseguindo fugir do pecado, não? Bota o joelho no chão e clama a Deus.
Não está conseguindo resistir à tentação, não. Pede para Jesus te cegar. Pede para ele cegar a tua carne. Não é para arrancar teu olho, não. Porque tem gente por aí dizendo que é para Deus arrancar o olho, não. É para Jesus queimar a carne. Porque aquilo que a gente mais alimentar será o vencedor. Quem é que você está alimentando? É a carne ou é o espírito? Tem gente que ainda vem para um culto como esse, quando chega dentro de casa, não consegue nem pegar a palavra. Eu sei que tem aqui. Vem para o culto, não consegue nem abrir a Bíblia quando chega em casa. Sabe por quê? Porque quando chega em casa você prioriza seu celular. Porque quando chega em casa você vai para a rede social e você esquece de tudo que foi pregado. É assim mesmo. Aí o diabo vai roubando a semente que Jesus plantou. Mas o Senhor está nos convidando a abrir a nossa visão espiritual. O Senhor quer se revelar para você. A Bíblia diz que grande é a seara, mas poucos ceifeiros. O Senhor quer usar a sua voz. O Senhor quer usar você lá fora. O Senhor quer usar você no teu trabalho. Aleluia. Bendito seja Deus. Aleluia. A Bíblia diz que no livro de Lucas, no seu capítulo 22, versículo 32, a Bíblia diz que certo dia os discípulos estão envolvidos em uma grande discussão. Os crentes discutindo. Imagina a discussão dos crentes. Os crentes discutindo acerca de quem era o maior no reino de Deus. Sabe qual era a discussão dos crentes? Eu prego melhor. Não, eu lidero melhor. Não, se não for eu dirigir o culto, se fosse eu que estivesse pregando, eu não ia falar isso. A discussão dos crentes era para saber quem era o maior no reino de Deus. Aleluia. Aí a Bíblia diz que Jesus vai chegar no meio da discussão. No meio da discussão ele vai chamar Pedro. Ele chama Pedro no canto e disse: Simão, Simão, este Satanás o reclamou para te peneirar como trigo. Simão, Simão, o diabo está doido para te dar uma rasteira. Simão, Simão, Satanás está te observando e ele está indo fazer queixa a Deus. A Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. O diabo nos acusando 24 por 48 diante de Deus. Lembra de Jó? A Bíblia diz que o Senhor perguntou a Satanás: de onde vem Satanás? Ele disse: eu estava rodeando a terra. Sabe qual é a terra aqui? Está simbolizando eu e você. Porque a Bíblia diz que nós somos pó. E para o pó nós vamos voltar. Estava onde Satanás? Deus estava dando uma passeadinha na terra. Estava rodeando, porque a Bíblia diz que ele nos rodeia. Está ao nosso derredor, observando a nossos passos. De onde veio Satanás? Ele disse: Deus estava rodeando a terra. Jesus vai perguntar para ele: você viu meu servo Jó? Deus dando testemunho de alguém, irmãos, para o diabo. Você viu, Satanás, meu servo Jó? Deixa eu dizer para você as características, a qualidade de Jó. Ele disse: Jó é homem temente, Jó é reto, Jó sabe se desviar do mal. Está vendo Jó, Satanás? Ele sabe fugir quando a pombagira se apresenta para ele em forma de mulher bonita. Aí a Bíblia diz que o diabo vai dizer para Deus: Senhor, sabe por que Jó te serve? Porque tu cerca ele com a tua sede. Sabe o que é a sede? Proteção de Deus, muro de fogo.
simboliza a proteção de Deus na vida do homem. E o diabo estava dizendo: Deus, Jó te serve porque tu protege ele. Parece que eu vejo o diabo olhando e dizendo: sabe por que Jó te serve, Deus? Porque ele ora pedindo a porta aberta e tu abre. Ele faz campanha de oração na igreja e tu responde. Ele passa na luta e tu tira ele da prova. É por isso que Jó te serve. Sabe por que Jó te serve, Deus? Sabe por que Jó ainda está na igreja? Sabe por que Jó ainda é crente? Sabe por que Jó ainda vai no culto? Porque ele sabe que se ele orar, tu responde a oração dele. Aí parece que eu vejo Deus dizendo: eu vou provar para Satanás que Jó me adora pelo que ele é. Pelo que eu sou. Aleluia, glória a Deus. Eu vou mostrar para o diabo que Jó me adora pelo que eu sou e não pelo que eu tenho para dar para ele. A Bíblia diz que o diabo disse: deixa eu tocar nele um pouquinho, Jesus. Deixa eu apertar ele um pouquinho para ver se ele continua sendo crente. Jesus, deixa eu tocar na saúde de Jó para ver se ele ainda vai botar a Bíblia debaixo do braço e dizer que é crente. Deixa eu tocar no filho para ver se ele não vai entrar na carne. Tem gente que é assim, né? É crente. Mas se pisar no meu carro, o negócio vai pegar. É até crente. Prega até a palavra, fala em língua, roda, sapateia. Mas se tocar no calo dele, o Senhor disse: vai lá, Satanás. Tudo que tem de Jó dentro, Deus tira tudo. Toque tudo. Mas só não toque na alma dele. Irmão, você está reclamando com Deus. Está questionando a Deus porque da prova que tu está vivendo. Mas deixa eu lhe contar o que Jó passou. A Bíblia diz que foram 10 caixões no mesmo dia dentro de casa. Sabe o que é isso? Perder 10 filhos de uma vez só. Perdeu gatos. Era rico, perdeu tudo. Até a mulher de Jó ficou contra ele. Murmura tanto. Eu e você questionam tanto com Deus. Imagine se a gente vivesse a prova que Jó passou. Era para Jó ter ficado louco. Se fosse eu e você, misericórdia. Estava no carro chamando remédio. Não estou dizendo que é dono não, porque a gente precisa tomar remédio. Mas imagine, irmãos. Surtou, Jó surtou. Por que surtou? Porque perdeu tudo. Aonde? Jó disse: nu, eu saí do ventre da minha mãe. E nu eu vou voltar para Deus. Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome dele. A ele é glória. Para a dispensa cheia eu adoro. Para a dispensa vazia eu dou glória também. Glória a Deus. Será que eu e você está preparado para passar o que Jó passou, irmão? Ninguém quer passar. Mas o meu irmãozinho Jó foi sorteado para passar essa prova. E foi na terra, numa história de carochinha, aconteceu na terra. A Bíblia diz que ele perde tudo. Mas o que ele não perde foi a intimidade que ele tinha com Deus. Aleluia, glória a Deus. Perca tudo, irmãos. Abra mão de tudo, mas não perca a presença de Deus. Esse dia uma moça chegou para mim, pedagoga. Estava fazendo faculdade de serviços sociais. E eu comecei a observar para esse curso. Comecei a fazer o curso, estava me atrapalhando muito. Eu disse: Senhor, não quero, vou negociar. Chegaram para mim e falaram assim: rapaz, você é nova, vai estudar. Eu vou estudar, irmão. Vou estudar, vou fazer curso dentro da limitação. Rapaz, vai estudar. Você é nova, como é que você vai conquistar o céu? O meu já está conquistado lá em cima. Glória a Deus. Tem gente que está se desesperando por bens materiais, mas não quer se desesperar pela presença. E ela disse: rapaz, por que você trancou a faculdade? Eu disse: rapaz, se eu te contar tudo que eu já abri mão por causa de Jesus, isso aí não é nada. Se eu te contar as coisas que eu já abri mão do mundão por causa dela, o que é uma faculdade? Aleluia. Perca tudo, mas não perca a presença de Deus. Perca tudo, mas não perca a intimidade.
perca o seu caráter que você tem diante de Deus. Aleluia, glória. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus disse: vai, toque tudo que é de Jó, tira tudo. Naquele dia Jesus preparou o cenário para envergonhar